Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Congresso Liberta Ela. Estamos hoje com uma convidada muito especial, a Cristiane Coll, ou Cris, né? Cris Coll. E nós já fizemos algumas lives juntas, né? 3 lives, né? Sobre narcisistas religiosos. Foi bem interessante. Quem não assistiu, corre lá no canal dela e assista, porque tá bem bacana. E agora, para iniciarmos nosso tema de fato, vamos colocar aqui uma apresentação para vocês irem acompanhando. Bom. Então, pessoal, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Samara Marques, eu sou a presidente regional do Grupo Ela, aqui do Rio de Janeiro. Também sou a idealizadora, produtora e mediadora de relações afetivas do primeiro congresso online de conscientização do abuso narcisista. Sou administradora, formada em administração, e agora estou fazendo pós-graduação em neurociência comportamental. E eu também sou a multiplicadora capacitada pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado do Mato Grosso do Sul, a SPPM, para a campanha Agosto Lilás. E agora eu vou deixar com a Cris para ela se apresentar um pouquinho também, que ela também é multiplicadora, mas ela vai se apresentar um pouquinho, vai falar um pouco aí do que ela faz, do canal dela. Então, pode se apresentar, Cris. Primeiramente, eu quero agradecer, Samara Marques, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, podendo levar um pouco mais de conscientização para as pessoas no Agosto Lilás. Meu nome é Cristiane Coll, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre transtorno de personalidade, e para quem tiver interesse e dar uma olhadinha no meu trabalho, entra lá, o nome do canal é o meu nome, Cristiane Coll. Então, eu sou empreendedora, terapeuta comportamental, psicanalista em formação, youtuber, né, no canal que eu acabei de falar, e voluntária da Hope and Justice Foundation, e multiplicadora capacitada pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul, SPPM, para a campanha Agosto Lilás. E é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Gratidão, Cris, por estar conosco, por ter aceito esse nosso convite. Gratidão mesmo. E é isso, pessoal. Vocês podem ir fazendo as suas perguntas. Nós iremos responder as perguntas que surgirem, as dúvidas, no final. Porque, assim, tem bastante conteúdo. Vocês vão ver que tem bastante conteúdo. Então, pode surgir dúvidas aí no meio do caminho. Então, podem fazer aí à vontade as perguntas de vocês, que no final vamos abrir para perguntas. Fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, por que nós precisamos falar sobre a violência doméstica? Porque olha esses números, olhem essas matérias que saíram na mídia sobre o aumento da violência doméstica durante a pandemia. São números assustadores, né? A denúncia contra a violência contra a mulher aumentou consideravelmente durante a pandemia. Então, a gente precisa falar sobre isso para combater isso. Então, é por isso que estamos aqui, com esse objetivo de estar trazendo o conhecimento para vocês, né, para vocês se empoderarem através do conhecimento e se libertarem através do conhecimento, porque realmente é assustador ver esse aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. Sempre houve, infelizmente, a violência contra a mulher, mas durante a pandemia aumentou consideravelmente. Eu separei até algumas matérias que apontam isso, de fato, né? Mas, afinal, o que é um relacionamento abusivo, né? Porque tanto se fala de relacionamento abusivo, mas o que é de fato um relacionamento abusivo? Eu costumo dizer que muitas pessoas não sabem o que é um relacionamento abusivo porque nunca souberam o que é um relacionamento saudável. De repente já viveu a pessoa, né, a vítima, já viveu num ambiente, já foi criada num ambiente hostil, né, e não sabe que aquilo não é normal, sabe? Infelizmente.
Então, ver a mãe apanhando, ou a mãe sendo humilhada, desvalorizada, aí acha que um casamento, um relacionamento é isso. E não é. Um relacionamento abusivo é aquele que a pessoa é humilhada, é chantageada, é desvalorizada, é inferiorizada, porque abusador gosta de inferiorizar, infelizmente, invalida os sentimentos quando ela fala o que está acontecendo. Ele fala, você que tem muito mimimi, você é muito mimizenta, vitimista, não pode nem brincar, enfim. Porque, assim, o relacionamento abusivo não começa, assim, com tapas, né? Não, o relacionamento abusivo, como vamos ver mais pra frente, ele começa nos detalhes. Começa com poucas coisas, né? E vai aumentando gradativamente. Um relacionamento abusivo não começa abusivo. Pelo contrário, começa com love bombing, que é o bombardeio de amor. Então, o abusador vai agir como um príncipe encantado ali para a vítima, né? Vai fazer de tudo para ela se encantar por ele, para poder fisgá-la para a relação abusiva, para entrar no ciclo abusivo. Aí, depois que ela já está ali no ciclo abusivo, esses love bombings, que são somente para fisgar a vítima, vai aparecer somente para manter a vítima. É para encantar, para ela estar ali dentro do ciclo abusivo. E depois vai aparecer em forma de migalhas de afeto, só para a vítima se manter ali no ciclo abusivo e ficar bem confusa com a relação. Porque uma hora ele vai tratar bem, outra hora vai tratar mal, e assim vai naquela montanha russa, né, de emoções, deixando a vítima totalmente confusa. Então, aqui, como eu falei, nós temos o violentômetro. Então, quais são os sinais de alerta? A mentira que o abusador faz é a culpa, porque eles nunca se responsabilizam por nada, então vão sempre culpar a outra pessoa por tudo que ele fizer, né? Se ele trair, a culpa foi do outro, porque não fez algo que ele queria e obrigou ele a fazer isso, ou alguma reação que ele teve foi culpa do outro, é tudo culpa do outro, então vai sempre estar culpando a vítima. Proibições de seu ir e vir é prejudicado, proibir também alguma vestimenta, ou de usar um batom, ou uma maquiagem, ou cortar o cabelo, enfim, qualquer tipo de proibição nesse sentido. Ou sufocar, controlar, humilhar, chantagear, ridicularizar, ofender, ciúme excessivo. Então, isso aí é para ficar alerta, porque a violência já está presente. E quando chega num segundo estágio, que é de xingar, é forçar a fazer algo que não quer de jeito nenhum, beliscar, arranhar, empurrar, tudo de propósito, machucar, agredir, chutar, destruir bens materiais pessoais, isso aí já é sinal para você denunciar. E o terceiro estágio, que é o alerta, porque sua vida está em perigo, que é quando começa o espancamento, enforcar, prender, causar lesão corporal grave, ameaçar com armas, objetos, abusar sexualmente, ameaçar de morte. Então, tudo isso aí, a sua vida está em perigo. Então, fiquem alertas a esses sinais. Muito importante, hein? Muito importante. Sim, você gostaria de acrescentar algo, Cris? Não, só estou dizendo aqui que muito valiosas essas informações, porque às vezes a pessoa está no abuso e ela não sabe em que etapa ela está. E muitas vezes ela está ali já apanhando, tendo já um grande risco, que você acabou de falar, de perder a própria vida. Porque esses seres, eles têm... eles não têm empatia. Então, quando eles chegam a esse nível e a vítima continua ainda ali, eles vão, como você falou de novo, eles vão aumentando. Ela vai aceitando, eles vão desafiando mais e mais e mais. E muitas, infelizmente, já morreram por conta disso. Por isso é tão grande essa conscientização. Muito bom. Com certeza. Com certeza. Então, assim, vale ressaltar que a violência não começa na agressão física, como eu mostrei ali no violentômetro. Já começa bem antes, então vamos nos atentar a isso. E aqui eu trouxe o ciclo da violência doméstica, que como funciona esse ciclo?
que tem aquela fase da tensão, onde a vítima precisa estar assim, bem atenta em não querer causar conflito. Ela está assim, pisando em ovos, digamos assim, né? Ela fica ali pisando em ovos para que o abusador não exploda, né? Então ela faz de tudo ali, agindo assim, bem submissa, bem de mansinho, sabe? Para poder o abusador não explodir, porque nessa fase aí do ciclo da violência, a violência já está presente, ela já sabe como o abusador né? Então, o que acontece? Então, nessa primeira fase, nesse primeiro estágio, ela fica ali sempre tentando minimizar qualquer tipo de reação que o abusador vai ter, né? E no segundo estágio, na segunda fase, é a fase da explosão, que é o que ela quer evitar na fase da tensão. Mas, quando ele vê que ela está evitando esse conflito, ele mesmo provoca propositalmente, como vamos ver mais para frente, que isso é uma estratégia, infelizmente, é uma das estratégias de manipulação para fazer com que a vítima exploda. E ele mesmo explode através do que ele próprio provocou, não foi o que a vítima provocou, porque, como eu falei, ela vai evitar um conflito a qualquer custo, para que ele não exploda, porque ela já sabe como que ele é quando explode. Então, ela vai evitar todo custo, mas ele vai causar propositalmente essa explosão. Então, nesse momento de explosão, ele vai humilhá-la, vai xingá-la, vai desvalorizá-la, inferiorizá-la. E tudo aí está na fase da explosão, que ele mesmo provoca. E a terceira fase é a lua de mel. A lua de mel que eu falei antes, é o love bombing. Então, ele vai sempre aparecer nesse ciclo, porque ninguém sem consciência fica num relacionamento onde só tem momentos ruins. Então, ele vai proporcionar bons momentos para manter a vítima ali na relação abusiva. Infelizmente, esse é o modus operandi deles, né? De proporcionar bons momentos, ou seja, migalhas de afeto, para poder manter a vítima ali. Aí depois vai começar de novo. Ela vai ficar naquele momento de tensão, e aí depois vai vir a explosão e fase de lua de mel, e isso é o ciclo. Até o abusador ou enjoar e descartar a vítima, ou a vítima sair desse ciclo, mas isso aí é um ciclo vicioso, é um ciclo que só tem fim quando a vítima desperta ou o abusador descarta, né? Verdade. Né? Gostaria de acrescentar algo, Cris? Não, você falou tudo. É tão importante essas informações, muito mesmo, porque é assim realmente que eles funcionam. E é onde a gente fica mesmo preso, porque eles sabem que isso funciona, eles fazem essa manipulação na mente das pessoas. Quando você toma coragem, você fala não, e você está na sua realidade, você fala, peraí, isso não está certo. Isso é abuso, né? Quando você começa a acordar, aí eles vêm e te dão todo aquele amor, aquela coisa, e aí isso te confunde. Aí você fala, não, era coisa da minha cabeça, né? Porque, olha, ele fez isso para mim. Eu ia falar ela também, mas a gente está aqui falando sobre as mulheres, né? Nesse caso aqui. Mas, e aí a pessoa fica confusa. E porque nós temos empatia e podemos amar, né? Somos capazes de amar, aquilo realmente mexe com a gente. E a gente se sente mal e culpado por estar ainda pensando aquilo da pessoa. Por conta dessa confusão. Com certeza, sem dúvida. Então, esse é uma estratégia, esse ciclo é tudo pensado, não é algo que não foi pensado, porque abusadores agem assim, né? São conscientes, eu creio. Tem pessoas que falam, não, eles estão agindo inconscientemente. Alguns momentos, pode até ser, porque já está no interior deles, mas eles também agem de caso pensado. Sim, tudo que eles fazem é manipulação. Manipulação, exato. E aqui, como eu falei, não existe só violência física. Existem 5 tipos de violência, que é a violência psicológica, que inclusive falamos ontem bastante na live com a Caroline Browning. Quem não assistiu, vão lá assistir o primeiro dia, que está bem bacana. Ela explicou super bem sobre a violência psicológica, os danos, as consequências, o que é a violência psicológica. Então, assistam lá. Tem a violência sexual, o que engloba aí, o que está dentro da violência sexual?
são humilhações durante a intimidade sexual, forçar o ato também, né? Porque as pessoas pensam assim, é só a violência sexual, é estupro, mas existe outros tipos, espancar a mulher, xingar, enfim, maltratar de um modo geral, né? Fazer coisas humilhantes para humilhá-la naquele ato, enfim, fazer tudo que a constrange. E também isso está bem presente no conjugal, não é só em relações de namoro, enfim. No conjugal também acontece bastante, né, infelizmente. E patrimonial, o que envolve o patrimonial é quando o abusador ele quebra objetos da vítima, né? Celular, principalmente hoje em dia, né? Celular, documentos, ele esconde os documentos ou rasga documentos, né, importantes dela, roupas, rasgar roupas, né? Enfim, tudo que envolve o patrimonial. E até no sentido de o abusador pode querer também, tem isso também, de o abusador querer um empréstimo e ela vai lá e faz, ele não paga, e depois ela fica com o nome sujo. Isso também é violência patrimonial. Então a gente tem que ficar atenta com isso também. E a moral também envolve xingamentos, vai também envolver a campanha de difamação, vai querer difamar a vítima para as outras pessoas, ele que é o abusador, e ele vai falar que ele é a vítima, vai inverter a situação toda, então vai fazer campanha de difamação para outras pessoas, é como se ele fosse o bom e o outro que fosse o ruim da história, e xingá-la, humilhá-la, invalidá-la, desvalorizá-la, tudo isso também envolve o moral. E a física eu deixo por último propositalmente porque é mais conhecida, né? E muitas pessoas, como eu falei, acham que a violência só está presente quando é violência física, agressão física. Então, física é lesão corporal, né? Então, são esses 5 tipos de violência. Como podemos ver, não somente a violência física, e sim a psicológica, sexual, patrimonial e moral e a física. Bom, agora vamos para as principais estratégias de manipulação que os abusadores usam. Tem uns nomes assim um pouco diferentes, né? Mas eu já vou explicar. Então, essas são as principais, não são as únicas, e sim as principais. Tem o gaslighting, tratamento de silêncio, inversão de culpa, o baiting, a verborreia e projeção. Vamos lá. O que é cada um? Eu vou explicar resumidamente, porque a gente tem que entrar de fato no nosso tema, mas eu estou fazendo uma introdução aqui até chegar ao tema das crenças, né? Então, o gaslighting é uma estratégia de manipulação onde o abusador vai querer fazer de tudo para deixar a vítima louca, ela duvidando da própria sanidade. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, ele está flertando na cara dura com uma pessoa na frente dela. Aí ela vai depois falar, poxa, eu te vi lá flertando com fulano. Não, você tá vendo coisa. Eu sou assim, simpática com todo mundo, eu sou carismática com todo mundo. Você que tá vendo coisa, você é louca, porque é clássica, né? Eles chamarem a pessoa de louca, ou a ex ou a atual de louca, né? Não, você é louca, você tá vendo coisa. Ou no sentido assim, um outro exemplo, a vítima viu algo, alguma situação, qualquer situação, e fala assim, nossa, eu percebi isso, isso, isso. Aí, não, você que viu errado. Não, você viu errado. Não, mas você falou isso, isso, isso. Não, não falei isso, não. Não, não falei isso, você que entendeu mal. Você que entendeu mal, você que interpretou mal. Ou seja, tudo que ela fala que ele fez, ele vai falar que ela que tá louca, que ela estava ouvindo mal, ela que ouviu mal, ela que entendeu mal, enfim, é nesse sentido, quer provocar essa confusão mental na vítima, né? Tratamento de silêncio é uma fase que
o abusador simplesmente para de falar com a vítima por conta de alguma coisa. Isso pode durar horas, dias, meses, e simplesmente para de falar, deixa a vítima bem tensa, porque ela não sabe o que virá depois, e ela fica assim, bem tensa, né, nesse tratamento de silêncio, que como a Bia Pérez falou, é clássica, né? Sim. É clássico, tratamento de silêncio. Então, ele vai utilizar isso para deixar a vítima bem mal, né? A inversão de culpa, como eu falei antes, ele sempre vai culpar a vítima por algo, sendo que eles não têm autorresponsabilidade. Então, a culpa é sempre do outro, vai ter sempre essa inversão de culpa, né? Então, isso aí também é bem presente em relacionamentos abusivos, é uma estratégia de manipulação. O baiting, o que é o baiting? O baiting são provocações intencionais realizadas pelo abusador. E essas provocações intencionais têm o objetivo de provocar reações intencionais nas vítimas, porque eles gostam de ver a vítima ali reagindo à manipulação dele. Então, eles gostam de ver que conseguiram atingir o objetivo deles com essa reação da vítima. Então, o bait nada mais é do que uma provocação intencional com o objetivo de obter uma reação da vítima. Seja ela de choro, ela vai ficar bem mal, então vai ficar chorando, ou vai ficar agressiva, né? Então, ele vai querer ver alguma reação da vítima, seja ela de choro, seja ela de tensão, seja de raiva. É isso, basicamente. A verborreia como que é caracterizada a verborreia? Quando você quer conversar com o abusador assim, de forma adulta, né, ele vai querer desconversar o que você quer tratar. Então, ele vai usar palavras sem sentido, situações sem sentido, ou coisas que aconteceram, sabe-se lá quando. Enfim, tudo para desviar o assunto que você quer tratar. Porque, assim, na mente deles, eles não querem tratar nenhum assunto, né? Então, eles vão fazer de tudo para desviar o assunto, vão falar coisas sem sentido, sem nexo, coisas assim, que você vai falar, ué, eu não estou falando disso. Então, vai querer desviar o assunto quando você quer tratar de algum assunto importante, tá bom? E a projeção, eles projetam em você o que eles mesmos são. É diferente do espelhamento, porque o espelhamento, eles vão agir conforme você espera, né? Eu já até confundi um pouco, né, antigamente o espelhamento com a projeção, mas tem diferença, né? A projeção é quando eles projetam em você algo que eles são. Por exemplo, se te acusar de traição, você sendo fiel, eles que na verdade são os traidores, e tá te acusando de traição porque eles mesmos são traidores. Vai te acusar de fofoqueiro, eles mesmos são. Enfim, tudo que eles te acusam, na verdade, é eles que são. É isso que é a projeção. Bom, vamos dar continuidade. E os principais motivos para permanecer em um relacionamento abusivo, vou sempre usar o RA, para quem não sabe, RA é relacionamento abusivo, que eu falei lá no início, então é só para encurtar. Então, os principais motivos para permanência em um relacionamento abusivo, em primeiríssimo lugar, são os filhos. Quem tem filhos, quando a relação envolve filhos, a mulher não quer sair daquela relação porque não quer deixar os filhos sem pai. O filho ou os filhos, enfim. Então, ela pensando nos filhos vai querer sempre se manter naquela relação abusiva. Mas eu vou desmistificar isso nas crenças, que está nas crenças, isso aí. A síndrome do Estocolmo é quando a vítima começa a gostar do abusador. Ela se envolve tanto ali afetivamente, digamos assim, com o abusador, que ela começa a gostar dele, né? Porque, assim, a síndrome de Estocolmo, ela tem essa finalidade de deixar a vítima ali presa na relação, porque ela começa a ver as coisas boas do abusador, enfim, e fica naquela relação, mas isso se caracteriza ser uma síndrome do Estocolmo. Bom, baixa autoestima, porque muitas mulheres falam, não, eu não vou conseguir arrumar outra pessoa se eu não
Se eu me separar dele, eu sei que ele é assim, mas se eu me separar dele, eu não vou arrumar outra pessoa. Enfim, nesse sentido, a baixa autoestima. E crenças limitantes, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem a dependência financeira, que muitos abusadores, a gente fica alerta quanto a isso, muitos abusadores falam assim, quando começa um relacionamento, principalmente quando se casam, você não vai precisar trabalhar. Aí a vítima fala, nossa, que benção, vou precisar trabalhar, você é sustentado, você é só a dona do lar, né? Nossa, que oba-oba, né? Aí, só que não, porque quando a vítima depende financeiramente do abusador, ela não tem como sair depois da relação abusiva, né? Assim, se ela quiser ir para outra casa, aí, ou seja, vai depender de alguém disponível, por exemplo, um amigo, vai depender de um familiar próximo, e às vezes, como eles isolam, costumam isolar, eles vão para um lugar onde a vítima não conhece ninguém, e aí para ela pedir ajuda nesses casos é mais difícil, né? Então, assim, fiquem bem atentos com essas pessoas que falam assim, você não vai precisar trabalhar, porque é um potencial abusador. Não estou dizendo todos, não, mas é um potencial abusador, né? A dependência emocional. A Cris vai falar mais para frente, né? Ela vai falar, eu não vou nem falar. A Cris vai falar bastante aí, mais para frente, sobre a dependência emocional, mas é um dos motivos que fazem com que a pessoa permaneça numa relação abusiva. Mas agora vamos, de fato, entrar aqui no tema do nosso dia aqui, do nosso congresso, que é as crenças para permanência em um relacionamento abusivo, que fazem a vítima se manter numa relação abusiva, que fazem mulheres se manter numa relação abusiva. Então, eu estarei falando sobre 3 tipos de crença. As crenças interiores, as crenças do abusador e crenças religiosas, que precisamos desmistificar com urgência essas crenças religiosas. Bom, as crenças interiores, a clássica ele vai mudar, sendo que pouco provável que eles mudem, porque infelizmente eles gostam de ser como são. Para eles está ok ser como são, não tem nada de errado em ser como são, e você na esperança de um dia mudar. Aí o que acontece, vamos voltar um pouquinho lá no ciclo abusivo, eu não vou voltar aqui no slide não, mas vamos voltar um pouquinho. Eles mudam por 1 semana, 2, por um período pequeno, porque eles querem te manter nessa esperança que ele vai mudar completamente. Mas não, é só por um período pequeno de tempo para te manter ali no ciclo abusivo, e você naquela esperança que ele vai mudar. Sim, muda, mas por um curto período de tempo. Tá bom? E outra clássica, esse é o jeito dele, ninguém é perfeito, né? Porque ele fala assim, não, eu vou me separar dele, mas ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. Então, esse é o jeito dele, então vou ficar aqui porque esse é o jeito dele. Mas vamos fazer uma reflexão? Você gosta do jeito dele? Você gosta do jeito que ele te trata? E aí? Você já tentou conversar e ele não muda? Realmente, ninguém é perfeito, mas quando a gente ama alguém, a gente muda para melhor, para fazer com que aquela pessoa fique feliz, né? E não humilhar, chantagear, manipular. Tá bom? Vamos pensar nisso. E isso é só uma fase. Nossa, clássica também, né, Cris? Uma fase. Ainda mais quando é casado, aí tem aquela... as pessoas falam, os 7 anos, maldição dos 7 anos, não sei o quê. Enfim. Então, assim, sim, tem fase. Como vimos lá no ciclo abusivo, não tem a fase da tensão, tem a fase da explosão e a fase da lua de mel. Sim, é uma fase, né? O ciclo lá, né? No fundo, ele é uma boa pessoa. Olha, eu vi um post que eu achei bem interessante, Cris, que falava assim, a gente não quer cavar e encontrar petróleo para saber se uma pessoa é uma boa pessoa. A gente quer que a pessoa seja boa ali no raso, né? Imagina, escavar petróleo, a pessoa não quer escavar petróleo, encontrar petróleo
para ver se uma pessoa é uma boa pessoa, né? Não, tem que ser boa ali no raso. E essa a outra clássica, mas ele é um ótimo pai, é provedor. Sim, mas contigo, ele é um péssimo marido, uma péssima pessoa. Porque, assim, quando se fala em um ótimo pai provedor, isso aí é o básico de um pai, que se espera de um pai. Então, ela está falando assim, um ótimo pai provedor, mas é o básico. Um pai tem que ser ótimo mesmo, tem que ser provedor. Né? Não é nenhum favor que ele está fazendo. Né? Então, vamos ficar atentos. Não vou conseguir arrumar outra pessoa que está ligada à baixa autoestima que eu falei anteriormente. Isso não é verdade. Você tem que tirar essa crença limitante que te faz permanecer nessa relação abusiva. Se esse fosse o seu caso, de você não vai conseguir arrumar outra pessoa, porque de repente você pode ter filhos, né? 1, 2, 3, enfim, e acha que não vai arrumar alguém porque tem filhos, isso aí é uma crença. Né? Então, fica atento a isso. Prefiro ele do que ficar sozinho. Infelizmente, eu já ouvi caso de pessoa falar isso, de mulher falar isso, que prefere o abusador a ficar sozinha. Isso nada mais é do que dependência emocional, que a Cris vai falar mais pra frente. Pelo menos ele não me bate, mas não bate, mas humilha, mais xinga, mais desvaloriza, manipula, mas pelo menos ele não te bate. Gente, que é isso, né? Por favor. Vamos nos atentar, porque, como eu falei, não existe só violência física que é como violência. Né? Então, existem os outros tipos de violência, tem o violentômetro que eu mostrei. Então, esse pelo menos não me bate, isso aí não cola. Porque a violência já está presente quando não bate, como falamos ontem na violência psicológica, por exemplo, que pode causar consequências seríssimas, como a Caroline falou, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, e a pessoa pode chegar ao suicídio. Então, esse não me bate, pelo menos ele não me bate, é perigoso você pensar assim. Ruim com ele, pior sem ele. Isso aí também é clássica, né? Mas também está ligada a algum tipo de dependência, porque todas essas crenças nada mais são do que algum tipo de dependência que a pessoa tem. Né? Fui com ele, pior sem ele também é clássica. Não posso deixar meus filhos sem pai. Isso aqui eu quero dar uma atenção, porque infelizmente, muitos, não, como eu falei anteriormente, uma das causas que faz com que a mulher se mantenha numa relação abusiva são os filhos. Só que, quando os filhos veem a mãe sendo maltratada, humilhada, invalidada, inferiorizada, manipulada, quando vem as agressões que a mãe sofre, os filhos sofrem junto. Ou vira dependente emocional, que a Cris vai falar mais pra frente, ou esse filho vira um dependente emocional e vai encontrar uma pessoa que a trate igual, ou seja, vai encontrar um abusador e vai achar aquilo normal, porque a mãe vivia, então é normal, né? Uhum. Então aí o ciclo vai continuar na família, né? Ou, infelizmente, o filho vai se tornar um abusador, porque aprendeu ali o padrão do pai. Então, ele vai se ver fazendo com a outra pessoa o que o pai faz com a mãe. Consciente ou inconscientemente, ele vai estar agindo como o pai dele age com a mãe. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso, porque as consequências nos filhos são graves. São graves e a gente tem que se atentar a isso. Gostaria de acrescentar algo, Cris? Sim, Samara. Eu creio que tudo isso daí que você citou agora aqui sobre as crenças interiores, nada mais é do que a pessoa já está viciada. São desculpas que ela mesma usa para ela continuar ali. Porque ela já está viciada, é como uma droga. O relacionamento abusivo, ele é como uma droga, é um vício mesmo. Por isso, é tão difícil a pessoa sair. E você pode ver que tudo isso são crenças, mas não são verdades. No fundo, ele é uma boa pessoa. Não, gente. Boa pessoa é você.
de ver o melhor nos outros, de enxergar o outro, porque você é uma pessoa que tem um bom caráter e possui empatia, você vê o que o outro tem de melhor. Mas você vê a realidade naquela pessoa, no abusador, no manipulador, não te torna uma pessoa má. E sim, você está se libertando, se permitindo ver a realidade, a verdade. Isso prende muitas pessoas, e eu já passei por isso. Também muito tempo da minha vida acreditando que eu era má por estar pensando isso de uma pessoa. Até o dia que eu descobri que não. O problema não era eu, não sou perfeita. Nós não somos perfeitos, mas no caso do manipulador, é diferente, porque eles têm um mau caráter, e eles são conscientes do que eles fazem, e eles fazem isso e têm prazer no mal que eles fazem. Prefere ficar sozinha, isso tudo já envolve, de novo, carências, medos, onde essa vítima já está totalmente enfraquecida e dependente, que é o que eu vou falar logo em seguida. E nessa parte dos filhos, né? Pior com ele, muito pior. Pior ainda é você continuar nisso. E em relação aos filhos, é muito delicado, mas com certeza no abuso, os filhos sofrem, como a Samara acabou de falar, muito, muito. Então, às vezes não, eu creio que cada um sabe, né, a situação e o que é melhor para ser feito. Mas todos os filhos, toda a família são muito afetados quando estão dentro de uma família disfuncional. E realmente essas crenças eu creio que são desculpas que a vítima, por já estar presa nesse vício, desse relacionamento enfraquecido, ela já não consegue mais acreditar que ela vai conseguir, no fundo, não, onde foi que você falou que, não vou conseguir arrumar outra pessoa. Ela realmente, o abusador faz com que ela creia, acredite que realmente ela não vai conseguir, não só arrumar outra pessoa, mas tá bem feliz, sozinha, capaz, porque eles te tornam incapaz. Na verdade, você nunca foi incapaz, mas eles fazem você acreditar que você não vai conseguir fazer nada sem eles. Exato, Cris. Muito bom. Com certeza, isso aí sem dúvida. Então, essas são as principais crenças interiores que identificamos. E agora vamos para as crenças dos abusadores. Eu estou vendo algumas perguntas chegando, mas a gente já vai responder no final. Prometemos que no final a gente responde, né? A gente não vai deixar ninguém sem a sua pergunta respondida, não. Mas vamos lá dar continuidade. Então, agora sobre as crenças impostas pelo abusador. Você é culpada por tudo isso estar acontecendo. Como eu já falei, o abusador ele não tem autorresponsabilidade, então vai culpar a vítima por tudo. Isso aí é clássica, né? Então, ele sempre vai colocar a culpa na vítima. Culpa, culpa, culpa. Isso aí, sem dúvida, é clássica. Você nunca mais vai encontrar alguém. Isso aí é algo que ele coloca na cabeça da vítima, como falamos agora. Isso aí é uma crença que ele coloca para te inferiorizar, para te invalidar, né? Mas que não é verdade, com certeza não é. Eu vou mudar, prometo. Como eu falei, uma das crenças da mulher é que o abusador vai mudar. Não, como eu falei, ele muda por um período curto de tempo para manter a vítima naquela relação abusiva. Então, ele só promete, mas uma promessa sem uma mudança verdadeira é só manipulação, né? Exatamente. Né? Vamos lutar pela nossa família. Eu gostaria até de falar uma coisa. A família não é um ringue. Primeiramente, não é um ringue. Né? Vamos lutar pela família. Né? Olha, quando ele fala isso, no caso, ele quer que você continue sendo submissa. Né? No caso, se mantendo ali naquela relação calada, ou seja, ficando ali naquela relação, sendo manipulada, humilhada, invalidada, desvalorizada. Esse é o lutar que ele diz. É que você continue recebendo os abusos, continue no abuso. Né? Esse que é o lutar. As pessoas que querem nos separar, elas nos invejam. Geralmente, alguma pessoa que vê as coisas acontecendo, quem vê de fora vê melhor, vai querer alertar a vítima. E o abusador vai falar assim, fulano, ela quer nos separar.
ela inveja a nossa relação, né? Geralmente, quando alguém quer alertar a vítima do que está acontecendo, essa é clássica. O abusador sempre vai falar que alguém quer separar eles dois, porque invejam. Você não conseguirá se virar, viver sem mim. Isso aí é outra clássica, porque está falando que a vítima, a mulher, ela é incapaz, né? Como a Cris falou. E a mulher, ela não é incapaz, ela é capaz, você é capaz. Então, esse negócio que não vai conseguir se virar, viver sem mim, é pura ilusão ali, pura crença imposta pelo abusador. O que acontece entre nós precisa ficar entre nós, mentira. Se tiver acontecendo algo, alguma das violências que nós citamos, procure ajuda, seja de alguém de confiança que não vai invalidar o que está falando, porque tem aquelas pessoas que você procura e não vai nem querer acreditar em você, porque o abusador em sociedade, ele é uma boa pessoa, então, geralmente, quando você for procurar alguém, dependendo de quem você for procurar, a pessoa vai falar que você está mentindo, que você está vendo coisas, que ele é uma ótima pessoa, né? Falamos até ontem sobre isso. Bom, então, o que acontece entre vocês precisa ser denunciado. Seja uma pessoa de confiança e, dependendo do grau, já levar à frente, né, para a polícia. Ninguém vai acreditar em você. Bom, como eu falei, abusadores vão agir de uma forma em sociedade, né? Eles vão ter uma máscara de bondade, de generosidade, de simpatia, carismático. Até a Cris vai falar sobre as características do abusador mais para frente. Então, ele usa uma máscara perante a sociedade de boa pessoa e, como ele tira a máscara para a vítima, aí quando a vítima vai falar com alguém, como eu falei, pode ser que, dependendo da pessoa com quem ela vai falar, a pessoa não vai acreditar. Então, o abusador, sabendo disso, ele já fala, ninguém vai acreditar em você, né? E as crenças religiosas, pode até ser um não religioso, mas vai usar a Bíblia para manter a vítima no abuso. Vai falar, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, temos que perdoar 70 vezes 7, Deus odeia o divórcio, a mulher precisa ser submissa ao marido. Mas eu costumo dizer que um texto fora de contexto é um perigo, né? Então, principalmente na mão de abusador, que ele vai usar esses textos fora de contexto da Bíblia para te manter no abuso, né? Então, vamos, inclusive, iniciar agora falando sobre as crenças religiosas. Então, as crenças impostas pela religião, as mais usadas são: você precisa ser uma mulher sábia e lutar pela sua família. O lutar aí aparecendo de novo, né? A mulher sábia é aquela que sabe quando sair. A mulher sábia é aquela que sabe o que está passando, né? Desperta para aquilo que está passando e sai daquela relação. Como eu falei, esse lutar que as pessoas falam é que a mulher se mantenha na relação abusiva. E esse é um perigo. Ninguém pode chegar para uma mulher e falar para ela se manter numa relação abusiva. Ninguém tem esse direito, porque ninguém sabe o que a mulher passa ali nos bastidores. Porque, como eu falei, o abusador sempre vai parecer uma ótima pessoa em público e uma outra pessoa nos bastidores. Então, ela sabe o que ela passa. Então, a mulher sábia é aquela que sabe sair daquela situação. E Deus odeia o divórcio, portanto, você não pode se separar, somente consertar. Eu já ouvi isso. Eu já fui em muitos eventos de casais, né, na igreja, e só se fala em conserto. Mas o abusador, como falamos, ele não quer se consertar. Quando falamos essas crenças, o abusador ele pode ser um religioso, pode ser uma pessoa que frequenta a igreja todos os dias, mas não tem uma mudança de vida. Ele é só um mero religioso, que vai ali religiosamente em todos os cultos possíveis e não tem uma mudança de vida, né? Então, isso é muito perigoso. Fala para a mulher que ela não pode se separar, que Deus odeia o divórcio. Isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente. Perdoa ele e se reconciliem.
Se o abusador quiser realmente mudar, porque eu acredito na mudança, mas se ele quiser mudar, né? Existe essa reconciliação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser aquele micro mudança que ocorre só durante um pequeno período de tempo, né? Porque isso aí também é manipulação, como eu falei, para manter a vítima no ciclo abusivo, bom? Porque perdoar, a gente pode perdoar, mas sem se manter na relação. A gente pode perdoar, mas se manter na relação já é outra história, né? Aí, aqui, a mesma coisa que o abusador diz, também um texto fora de contexto. A Bíblia diz que o amor todo sofre, tudo suporta, temos que perdoar 70 vezes 7, Deus odeia o divórcio, a mulher precisa ser submissa ao marido. Então, essas são clássicas que eu vou desmistificar agora. Por que a gente precisa desmistificar isso? Porque uma pesquisa realizada pela teóloga Valéria Vilhena revela que 40% das denúncias de violência doméstica são de mulheres que se identificam como cristãs. Então, isso é um perigo. Eu até coloquei aí um post que saiu desses, né, no Instagram. Algumas páginas replicaram que é assim, mulheres cristãs, se seu marido lhe bater e seu pastor disser que você apenas deve orar e não denunciar, denuncie o marido e o pastor. Porque assim, orar é genuíno, a gente vai orar. Só que orar, ação, orar e agir. Você deve orar e agir de alguma maneira. Agir como? Denunciando, saindo daquela situação. Então, assim, esse número de 40% deve ser até maior, porque tem muitas que não denunciam por vergonha, por medo, por qualquer razão. Então, ou às vezes não sabe nem que está numa relação abusiva, porque, como eu falei, uma pessoa que já nasceu, veio de um lar já hostil, vai normalizar aquela situação que vive. Então, provavelmente, esse número pode ser até maior do que 40%. Bom? E vamos desmistificar as principais crenças religiosas, como eu falei. O amor tudo sofre, tudo suporta, que está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Olha o que diz sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí sim que vem a famosa parte, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, olha o que é o amor. O homem que fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele não está dando não está dentro da definição de paciente, bondoso, não inveja. Não, ele é totalmente ao contrário daquilo que é esperado no amor, né? Então, assim, esse tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nada mais é que a mulher ser uma ajudadora do marido, respeitar o marido, mas respeitar não quer dizer de baixar a cabeça, assim, senhor, não senhor, não é isso, não. O sofrer ali junto, no caso de estar passando por alguma dificuldade no casamento, e os dois vencerem ali junto alguma dificuldade financeira, algo que estejam passando, enfim. Então, isso aí é para um ajudar o outro, né? Sofrer junto, né? Porque, assim, nos votos de casamento, o que ele fala, que os dois falam, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? E também o que ele promete? Amar-te e respeitar-te. E quando ele te humilha, te desvaloriza, te bate, te agride de qualquer forma, qualquer tipo de violência, ele já está infringindo os votos de casamento, que é o amar e respeitar, tá bom? Temos que perdoar 70 vezes 7, que está lá em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Sim, devemos perdoar, sim. Só que, como eu falei, perdoar não quer dizer se manter na relação abusiva.
entendeu? Você pode perdoar de coração e sair daquela relação, bom? Então, vamos ficar atentos, porque como eu já escutei, não perdoar é como beber veneno esperando que o outro morra. Na verdade, você que morre quando não perdoa, morre, né, no sentido de interior, né, no seu interior. Então, a gente deve perdoar, sim, mas perdoar não quer dizer permanecer na relação abusiva. E Deus odeia o divórcio, que está lá em Malaquias 2,16. Geralmente, as pessoas só leem esse início. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí esquecem desse, né, dessa parte que é acrescentada. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, assim, Deus odeia o divórcio? Sim, porque ele não fez o homem e a mulher para se separar. Mas quando há esses casos de violência, né, e como eu falei, até infringindo votos do casamento ali, de amar e respeitar, porque um abusador que maltrata, que humilha, que xinga, que desvaloriza, já não está amando a pessoa, não ama nem a Deus, né? Porque Deus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Então, já está infringindo até leis de Deus, né? E a mulher precisa ser submissa ao marido, isso aí é clássica, que faz com que as mulheres fiquem numa relação abusiva, que está lá em Efésios 5, 22 a 25. Vamos ler um pouquinho? Quem quiser depois ler Efésios 5 todo, porque está bem mais explicado. Eu coloquei só um trecho para ser mais dinâmico aqui, para ser mais rápido, mas depois leiam Efésios 5 todo, que está bem mais explicado. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor, é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. E maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se mesmo por ela. Esse ser submissa é ser uma auxiliadora, não é permitir agressões, desvalorizações, violência de qualidade nenhuma. Esse ser submissa é estar ali ajudando, auxiliando, sendo auxiliadora, né? O homem é o cabeça, como a palavra diz, mas a mulher é o pescoço, que está ali auxiliando, né? Então, a gente precisa desmistificar esse submissa, que não é aceitar violência, é aceitar esses tipos de violência, né, que citamos, calada. Não é isso, tá bom? E ainda tem ali, né, umas recomendações para os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, assim, um homem que desvaloriza, que age com violência para a mulher, ele não está amando. Porque quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Então, o amor, como está ali, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se orgulha, não maltrata. Então, a gente precisa desmistificar essas crenças, porque tem muita mulher sofrendo por conta dessas crenças, né? Então, gostaria de falar isso. E isso, agora eu vou passar para a Cris, né? Já temos quase uma hora de live, mas ainda tem a parte da Cris, gente. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu acho que vai ser importante para deixar aqui também. Que o abusador quer, nessa última passagem ali, inclusive eu fiz uma live há pouco tempo com uma moça que foi abusada por um narcisista psicopata, e ele usava isso com ela sempre. Mas por que ele usava isso? Porque quando ele falava, ela questionava algo, por exemplo, a gente convidaram a gente para ir numa festa. Ele falava, não, a gente não vai. Aí ela falava, por quê? Aí ele falava que ela tinha que ser submissa. Ela não podia questionar. Perguntar o porquê, não pode. Isso não é ser submissa, né? Então, por isso é tão importante a gente ter o nosso relacionamento direto com Deus, e Deus nos mostrar realmente o que realmente diz a palavra dele verdadeiramente, para você não ser enganado. Mas como no abuso você já acredita em tudo que essa pessoa fala, e não tem como um marido que dá a vida dele, como Deus ensina, pela mulher, pela esposa, não tem como ela não ser submissa,
a esse marido. É automático, né? Uma mulher que tem um homem, que ele daria a própria vida dele por ela, não tem como, a não ser que ela seja uma abusadora, né? Que ela seja uma psicopata, algo assim, não tem amor ou empatia. Caso contrário, é impossível. Então, é muita crença religiosa, inclusive na live que a gente fez juntas, a gente desmistificou bastante dessas coisas. Acho até interessante depois você colocar aqui, se você puder também, né? Para que as pessoas possam assistir, porque isso pega muito, muito, muito mesmo. Sentimento de culpa, isso prende as vítimas. E Sim. muitos pastores não têm o conhecimento, essa conscientização sobre a existência desses manipuladores e acabam dando a informação errada e a pessoa continua ali no abuso. Imagina, ela apanha do marido, ela vai na igreja, fala com o pastor que apanhou, e aí ela fala, a mulher tem que edificar o lar. A mulher sabe edificar o lar. E aí, além dela ter sido abusada, ela ainda vai sentir mais culpa ainda de que então ela apanhou porque ela não estava edificando o lar? Porque ela fez algo de errado? Não, gente. Isso não pode, né? Então, assim, por isso tão importante essa conscientização sobre essas crenças mesmo. Graças a Deus, Deus está usando nós aqui como canal, né? De bênção para a vida das pessoas, para que elas possam ser libertas e curadas deste mal, porque é uma prisão realmente das trevas que eles colocam na vida dessas vítimas, dessas presas, né? Porque são presas para eles. Sim. Inclusive, Cris, você me lembrou de um fato bem importante que é bom ser falado, porque realmente as igrejas, né, falam para a mulher se manter numa relação a qualquer custo, né? Porque falam, como eu falei, falam que só deve ser consertado e não que deve se separar. Mas eu ouvi um caso, vendo um vídeo sobre divórcio, que a história era a seguinte: a mulher ia toda semana em busca de oração, no ciclo de oração, pedir oração para o ciclo de oração, para o que estava acontecendo com ela. Ela chegava e falava, ó, eu estou sofrendo agressões do meu marido, gostaria de uma oração para ele se acalmar, para que ele, né, fique novamente manso, né, enfim. Então, tá bom, irmã, vamos orar. Aí eu ia lá, orava. Na semana seguinte, aí, irmã, olha, eu tô aqui para pedir mais oração porque a agressão aumentou. Uhum. Aí, um momento só, gente, que eu vou colocar aqui. Pronto. Senão ia desligar aqui, ia dar ruim. Enfim. Então, assim, toda semana a mulher estava lá para pedir oração para o marido que estava violentando a cada dia mais. Então, toda semana era a mesma coisa. E o que aconteceu? Um certo dia ela não apareceu mais. O que aconteceu? Ela morreu espancada. Ela foi vítima aí do marido. Então, essa coisa que as pessoas têm de que o casamento tem que ser mantido a qualquer custo, gente, isso aí é muito perigoso. Custou a vida de uma mulher. De várias, né? De várias. Esse é um caso, né? Mas sim, quantas não tem por aí que elas vão morrendo aos poucos, começa a ter várias doenças psicossomáticas, né? Como falamos, a violência psicológica, ela causa tantos danos, né? Se eles não matam a pessoa muitas vezes acaba tirando a própria vida, porque eles induzem a pessoa chega num ponto que ela vê que não tem mais saída, não tem mais esperança, ela pensa em tirar a própria vida. Já ouvi isso de várias pessoas que foram abusadas, que passou isso pela mente delas. E Deus, ele diz, no caso, tudo que ele diz aqui é real, é verdadeiro, mas quando se trata de um abuso, é onde as pessoas têm que ter essa conscientização e tomar muito cuidado, porque no caso de um abuso, tudo muda. E Deus permitiu o divórcio em Mateus 19:8, ele disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu o divórcio. Porque uma pessoa que não quer mudar, um abusador desses, que já está espancando, Deus com certeza não quer que a pessoa continue nesse relacionamento esperando até a hora dele acabar com a vida dela. Né? Com certeza não é isso. E ele permitiu, sim, o divórcio. A família é um projeto de Deus.
Ele realmente não quer o divórcio, não era assim. Ele mudou porque eu creio que por conta desses abusos. Não é dito isso claramente, mas eu creio que sim, porque dureza dos corações, e é o que esses seres possuem, dureza dos corações, eles não querem mudar. Então você está sendo espancada, a pessoa que está ali te abusando todos os dias, bebendo, ou seja lá o vício que a pessoa tem, que muitos possuem vícios também, e você não tem que continuar ali, essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Com certeza não. Com certeza não, Cris. E agora vamos entrar de fato na sua parte. Eu já falei bastante, quase 1 hora já de live. Muito aí bom. Eu vou deixar a Cris aí à vontade para falar sobre os perfis da vítima e do abusador. Então vamos lá. Preparados? O perfil do abusador. Qual o perfil do abusador? Ele é manipulador, ele manipula tudo que os narcisistas, os abusadores, vamos dizer assim, né? São manipuladores. Eles vivem de manipulação. E tudo que eles fazem é através de manipulação. E mentiras. São mentirosos, patológicos. Mentem como se aquilo fosse verdade. Eles acreditam na própria mentira que você acaba acreditando e se duvidando e pensando, gente, mas é isso mesmo. De tanto que eles, né, praticam aí. Arrogantes, sim, porque eles se acham superiores, melhores do que todos, então eles possuem essa arrogância, destratam as pessoas por conta de se acharem melhores, inferiorizando as outras pessoas. São falsos, sim, falsos moralistas. Eles falam, eles sabem tudo que é o certo e que é bonito e que é ético, moral, mas eles só falam. Nas atitudes você vê que não é nada daquilo, porque na verdade eles não possuem moral. São egoístas, só pensam neles mesmos, egocêntricos, sádicos, têm prazer no mal que causam e se sentem poderosos por ter conseguido causar algo naquela vítima. Seja dor, seja alegria, tem que vir deles, proporcionado por eles, para eles sentirem esse poder sobre você. Sedutores, muito sedutores, acima de qualquer suspeita, algo assim que só quem passou sabe o que é. É uma coisa assim que parece que a pessoa não tem defeito. Parece uma pessoa perfeita. Quando, eu sempre falo, quando for muito bom para ser verdade, desconfie, porque provavelmente é uma grande mentira. São frios, calculistas. Você percebe a falta de empatia, porque não tem como você fingir ser algo que você não é na sua essência. Então, tem momentos ali que eles não vão conseguir disfarçar, e você vai perceber. Por isso é tão importante a gente seguir a nossa intuição, porque ela não falha. É Deus falando com a gente que algo ali está fora do lugar. Infiéis, são infiéis, precisam ter suprimentos, são inseguros, então eles têm que ter várias pessoas ali, e por não possuírem caráter, um bom caráter, né? Eles são pessoas mau caráter, não têm valores morais, então trair para eles é uma diversão, é prazer, é um desafio. E fazer o outro de bobo, né? Enganar o outro, eles não se sentem mal por isso. Carismáticos, muito carismáticos, conquistam a todos. Quando você sai do abuso, as pessoas, a maioria das pessoas vão achar que você que é o problema. Você está ali tentando alertar as pessoas para proteger as pessoas daquele ser mau caráter, ela já está ali, mau caráter. E as pessoas ainda vão te olhar achando que o ruim é você da história. Controladores, muito, muito controladores. Eles vivem disso também. Eles precisam dessa necessidade de controle sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre tudo. Passivo-agressivos, gente, é demais. Os ocultos, principalmente, usam disso. Eles vão te atacar, te insultar, mas ao mesmo tempo vai parecer que é um elogio. Vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa pessoa tem bem ralinho o cabelo, bem pouquinho o cabelo, e ela é meio complexada, uma narcisista, tá? Eu tô usando uma pessoa
narcisista abusadora. E aí ela já se sente inferiorizada por conta disso. E aí ela vê uma pessoa que acabou de fazer o cabelo e tá linda. E aí a pessoa vai postar uma foto ali no grupo, feliz, acabou de fazer o cabelo dela, aí a pessoa vai comentar assim: nossa, ficou lindo o seu cabelinho. Tipo assim, eu tô dando um exemplo bem assim, mas você tá entendendo? Mas a pessoa também tem um cabelo fininho, tá entendendo? Mas eu não sei se esse é um bom exemplo, mas eles vão te elogiar misturado com uma ofensa, te colocando para baixo. Você, algumas vezes, até vai sentir uma coisa meio estranha, que parece que é isso, mas ao mesmo tempo, não sei se você tem um exemplo melhor aí para dar, ou não estou lembrando agora de um exemplo para dar nessa parte de passividade agressiva, mas eles não vão se demonstrar, né, realmente quem eles são, então eles querem te ofender, eles são covardes. Eles querem te ofender, eles não vão fazer isso porque vai danificar a imagem deles, que é o que eles sobrevivem dessa imagem de pessoas perfeitas. Então, eles vão na passividade agressiva. Se eu lembrar de algum exemplo melhor, eu passo aqui, mas é mais ou menos isso. Vai te criticar parecendo um elogio. Perversos cruéis, sim, são muito perversos e têm prazer nisso. Eles sabem o que eles estão fazendo e eles gostam de ver teu sofrimento. É alimento para eles, é suprimento para eles ver a sua dor. Ver que você está doente, tomando remédios, depressiva, que você já não faz mais o que você gostava de fazer antes. São perversos. E no meu canal eu falo sobre o mundo espiritual, mais dessa parte, onde Deus fala na palavra dele. São filhos do diabo. João 8,44 fala sobre isso. Algumas pessoas ficam meio assim, né? Quando fala sobre essa parte do mundo espiritual, mas foi lá que eu encontrei as respostas para esse tipo de transtorno. São agressivos, sim, eles são agressivos, impulsivos, calculistas, como acabo de falar aqui, estrategistas, sim. O inimigo, ele usa estratégias, ele entra na mente das pessoas jogando pensamentos negativos, onde quando essa pessoa aceita esses pensamentos, ela começa a se sentir mal com ela mesma, ela deixa de acreditar na força dela, e ela começa a se enfraquecer. E aí é onde eles usam para controlar essa vítima. Porque uma vez que os seus pensamentos foram alterados para as coisas que eles querem que seja alterado, você está enfraquecida. Aí eles têm total controle sobre as suas emoções e os seus sentimentos. E é só isso que eles precisam para você estar ali preso. Porque aí você vai acreditar que você não... Tudo aquilo que você citou antes, as crenças internas, você vai começar a achar que você não é capaz, que você não vai conseguir ter nada de melhor na sua vida sem essa pessoa. A pessoa fica totalmente dependente, que é o que a gente vai chegar já já para falar. Promíscuos, imorais, já falei sobre isso. Hipócritas, sim, falam o que eles sabem que é o certo, mas fazem o oposto daquilo. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nas atitudes e não no que as pessoas falam. Porque ali você vai ver realmente quem é essa pessoa. Chantagistas, sim, usam de chantagem emocional o tempo inteiro, parecem perfeitos, já falei também antes, bom de lábia, muito bom de lábia, e é onde eles fisgam as vítimas, na maioria das vezes, porque eles vão usar o nosso ego, eles vão falar tudo de bom que eles viram, o brilho que a gente tem ali, eles vão falar tudo isso para você, e muitas vezes nós mesmos não acreditamos no nosso valor. Principalmente no caso de um codependente que já vem de abusos já lá da infância, tem muita carência. A gente vai falar já já sobre essas características também. Então, eles têm uma lábia, eles sabem exatamente como fazer com que você se sinta super bem com você, que você acredite em você. E é ali onde eles te conquistam e pegam a tua confiança. E é o que eles precisam para que eles possam depois fazer todo o resto do abuso. Sem ter a sua confiança, eles não conseguem entrar ali na sua mente e fazer você acreditar nas mentiras que eles querem que você acredite. Sem empatia nenhuma, eles não possuem, assim, possuem a empatia, aquela que eles chamam de cognitiva, né? Eles sabem que aquilo que você está sentindo causa dor, mas eles não sentem a sua dor. Eles não conseguem entender o que você está sentindo. Porque senão, como eu posso te dizer? É assim, não é a consciência
Eles têm consciência do mal que eles fazem, mas não do mal moral. Por exemplo, eu não vou fazer isso com a pessoa porque eu não gostaria que a pessoa fizesse, que alguém fizesse isso comigo. Essa consciência eles não possuem porque eles não estão nem aí. Quando a gente vai para o mundo espiritual, é porque eles não têm caráter mesmo, eles não estão nem aí porque eles não têm valores. Então, não tem empatia e por isso que eles causam tanta dor, porque eles só pensam neles. Misóginos, sim, sim. Os abusadores, a maioria. Você diria a maioria? Ou todos? Eu digo a maioria, porque nem todos são, né? Não vou generalizar. Uhum. Mas existem, sim, a maioria deles são misóginos, têm ódio da mulher, e eu creio que isso já vem ou de um pai já abusivo, um pai machista, que já ensina essa criança, esse filho já aprende isso do pai e acha isso legal, segue aqueles caminhos, porque aprendeu do pai e acha que é legal ser assim e vai virar um misógino também, ou essa pessoa, esse misógino foi abusado na infância pela mãe e aí cria um ódio por todas as mulheres. Isso existe muito também, a gente vê aí os casos de psicopatas, esses serial killers, que muitos só matam mulheres, e muitos deles é tudo porque parece com a mãe deles fisicamente. Muitos casos também acontecem assim, por conta dessa misoginia. Conquista a sua confiança, já falei antes. Valoriza muito a aparência e bens materiais. Isso é nítido. Em todos os relacionamentos que eu tive com essas pessoas, eles tentam parecer que não, que eles são humildes, mas eles dão muito valor às coisas materiais, porque espirituais não existe. As coisas que são eternas, que Deus nos ensina, que o ladrão não rouba, que não corrói, né, que não... Eles não... Por isso que eles são vazios, têm esse vazio eterno dentro deles e possuem essa necessidade de estar ali abusando das pessoas para suprir isso. Possuem várias personalidades, sim. Eles fingem ser um love bombing, como você citou, eles fingem ser aquela pessoa que é o sonho da sua vida. Ele escuta você, ele vê o que é importante, os seus valores, seus princípios, e ele se transforma nessa pessoa maravilhosa. Um sonho encantado, um príncipe encantado. Que nada disso é real, né, gente? Não demora muito tempo para que a pessoa comece a ver a máscara caindo e aparecendo a real face deles. Então, eles valorizam, sim, muito o dinheiro e a aparência, porque eles usam da aparência e do dinheiro, porque traz poder a eles, para poder manipular ainda mais as pessoas. Trata as pessoas como meros objetos para serem usadas e descartadas. Sim, as pessoas, para eles, são objetos. Estão ali para servi-los. Sempre, né, por falta de empatia. E eles acham que eles são melhores, são seres evoluídos na humanidade e que os outros estão ali para servir eles mesmo. Eles não olham para a gente como seres humanos, que têm própria vontade própria, né, direitos. Não. Se acha superior e melhor do que os outros. Sim, se acham melhores do que os outros, como a gente acabou de falar aqui. Uma coisa está ligada à outra, né? São características aí de uma pessoa que realmente não tem empatia nenhuma e tem essa necessidade muito grande de ter o controle de tudo. Quer falar alguma coisa? Sim. Sobre o que você falou, né, de repetir o padrão do pai. Foi o que eu falei até anteriormente das crianças, né? Eu não posso deixar meus filhos sem pai. Mas é aquilo, as consequências nos filhos são consequências muitas vezes irreversíveis, né? O filho fazendo a mesma coisa do pai, né? Aqueles mesmos padrões, né? Fazendo abusos com a sua companheira, enfim. Então, isso aí a gente tem que pensar muito bem, porque é uma crença que precisa, a gente precisa desmistificar isso, porque é muito chocante mesmo, uma pessoa que vai ser a cópia do pai, né? Ser o padrão, ou uma menina que vai ser submissa, vai aceitar abusos na vida dela. Então, isso aí vai causar sérios problemas
né, futuros. A gente tem que pensar não somente no presente, né, mas também o que isso vai ocasionar na vida dos filhos, né? Isso aí, sem dúvida. Sim. E agora, perfil da vítima. Perfil da vítima. Baixa autoestima. Carências. A pessoa, ela tá tão carente, e novamente eu falo sobre a codependência, principalmente os codependentes, que já vêm de abusos da infância. Já foi destruída essa autoestima dessa criança, que hoje é um adulto, uma adulta, né? E a carência é muito grande, então um pouquinho de amor, a pessoa já se entrega 100%. Ela vive o amor por ela e pela pessoa, porque eles não vivem com você, não existe conexão com eles, né? Intimidade emocional não existe, eles não se conectam com as pessoas, eles usam as pessoas. As pessoas que são vulneráveis, sim, pessoas que têm fragilidades, que têm a ingenuidade, pessoas que têm fé em Deus, que têm uma fé firme, pessoas amorosas, que têm empatia, pessoas pacientes, pessoas que perdoam facilmente, pessoas submissas, passado abusivo, como a gente já falou também, não possui a plena consciência da existência desse mal disfarçado de bem. Exatamente. Quando uma pessoa já passou por abusos, ela já normalizou esses abusos, né? Então, ela não consegue identificar aquilo como abuso. Mas o principal de tudo é pela falta de consciência, não saber que existe esse tipo de pessoa. A ingenuidade, também a gente não colocou aqui, mas também a inocência que eles tiram da gente. Outro dia eu vi no canal de uma moça que também fala sobre transtorno, eu achei muito legal. E eu gravei um vídeo também que eu vou colocar, se não me engano, vai ser amanhã ou depois de amanhã, falando especificamente sobre isso. Essas vítimas, elas não entram no abuso e continuam nesse abuso porque elas querem, porque muitas delas depois ainda escutam isso. Para as pessoas que nunca passaram por um abuso, elas não conseguem entender porque elas não aceitariam aquilo. E eu expliquei, eu creio que eu expliquei de uma maneira que eu creio que muitas pessoas irão entender. A pessoa não tem consciência de que aquilo existe. Ela acredita na outra pessoa baseada no que ela é. Então, com a ingenuidade, que já foi implantada também, novamente, desde a infância, porque esse abusador que condicionou essa pessoa, essa criança, na época, a ser uma codependente, é exatamente para que ela nunca perceba e saiba dessas coisas, porque senão ela não vai aceitar o abuso. Graças a Deus que Deus acaba nos revelando e nos libertando disso, quando a gente busca nele. Ele não deixa seus filhos enganados. Então, essas pessoas que possuem empatia, carentes, em busca de amor, de aceitação, por quê? Porque quando eram crianças, não tiveram aceitação e aprovação desses pais. Ou tiveram, quando estavam sendo moldados a ser o que eles queriam que eles fossem, e aí eles davam ali uma migalhinha para a criança achar que aquilo era o certo e continuar agindo daquela maneira. E assim eles vão manipulando. Perdoa facilmente, a gente já citou aqui também. E o principal, que é a maior, eu digo que é a melhor presa para um abusador, é a pessoa codependente. A pessoa codependente já passou por abuso lá na infância, e aí depois, praticamente a vida inteira dela, ela vai acabar passando por relacionamentos abusivos. Tanto de relacionamentos amorosos, amizades, no trabalho, em tudo, porque os abusadores, eles leem as pessoas, eles têm essa facilidade de ver exatamente, ele vê você, escuta você falar, só a maneira de você se mover, maneira de você falar, maneira de você andar, eles conseguem ver as suas vulnerabilidades. E aí eles usam isso contra você. Então, se você é uma pessoa que tem fé, eles vão usar da palavra para te deixar preso ali, para te trazer culpa, para te abusar mais ainda. Sabe que você vai perdoar, que você vai aceitar. Uma pessoa paciente e empata vai ter esperança.
e vai esperar, e vai desejar, e vai acreditar que essa pessoa vai melhorar. Então, ela continua ali esperando, porque ela tem esperança, e ela vê o melhor no outro. Pessoas amorosas. Então, assim, é um completa o outro. O codependente, agora eu vou entrar na codependência. O codependente, ele precisa se doar para ele se sentir bem com ele mesmo. E o abusador, narcisista, ele precisa sugar para se sentir bem com ele mesmo. Então, um par, vamos dizer assim, perfeito, até que essa pessoa que é codependente passe por esses abusos e tenha essa consciência, porque ela vai entender da onde veio tudo isso, o porquê que ela aceitou tanta coisa, o porquê que ela não se valorizou, o porquê da baixa autoestima. Passou uma vida tentando descobrir o que tinha de errado com ela, sendo que ela nem sabia de onde vinha isso. E aí, às vezes, numa terapia, depois de passar por um abuso, ela vai descobrir que lá na infância ela já teve um pai, uma mãe abusivo, e por conta disso, todas essas características que fazem com que ela veja a vida dessa maneira e acredite no melhor das outras pessoas e continua, então, sendo abusada. É uma dependência onde a pessoa realmente ela acha que ela não é capaz, ela não crê mais nela mesma, ela fica confusa, ela não sabe mais o que é o certo e o que é o errado, ela não tem mais a capacidade, muitas vezes, nem de pensar por ela mesma. Ela precisa perguntar para essa pessoa. Ela não consegue tomar decisões, coisas básicas na vida, nem se cuidar, porque o dependente emocional, ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do outro. Então, imagina isso para um abusador. É um prato cheio. É uma presa. É como uma vez a minha psicanalista falou, né? Deu um exemplo. É como um leão que vê um coelhinho ali. E ele vai para atacar, né? Só que, graças a Deus, quando o codependente tem essa consciência, ele pode, porque ele sofre, só que ele não sabe o porquê. Quando ele busca o autoconhecimento, ele trata, ele se fortalece, então aí, quando o leão vier, ele está mais forte que esse leão, e aí ele não consegue mais dominar, manipular, abusar daquela pessoa. Então, a codependência, ela é algo que realmente atrai os abusadores e ela precisa ser tratada uma vez que você sabe, né, tem essa consciência para você se fortalecer, porque eu digo, não existe nada de errado nas pessoas que têm um bom caráter e são inocentes, que têm essa inocência de uma criança, que isso vem de Deus, que acredita no melhor das pessoas, que é capaz de amar, que vê o outro baseado naquilo que ela é. Não tem nada de errado nisso. O errado é uma pessoa mau caráter ler essas qualidades, porque são qualidades, virtudes que você tem, e usar isso contra você, para tirar proveito de você. Então, quem agiu de má fé, quem fez tudo de caso pensado, o errado, foi esse ser que tentou ali fazer isso com você, e consciente disso. Você, infelizmente, né, nós vivemos num mundo onde habita o mal. E graças a Deus, Deus nos revela, nos mostra que estamos no abuso para que a gente possa perceber que existe o mal e que existem pessoas que estão ali parecendo ser alguém que te ama, mas na verdade só usa isso para te manipular e te abusar. E uma vez que você consegue sair disso, é libertador e você dá a volta por cima, porque nós temos essa capacidade de nos superar, né? E aí nos transformamos em pessoas melhores ainda do que éramos antes, porque agora a gente sabe que existe isso e a gente se fortalece e não cai mais nesse tipo de abuso. Não sei o que mais eu poderia falar aqui no caso sobre a dependência emocional. É algo que os abusadores amam. E é onde eles conseguem realmente, porque essa pessoa, ela não reconhece o abuso. Como uma pessoa que nunca passou por um abuso na vida, teve uma família boa, uma família
saudável, né? Não era uma família disfuncional. Quando alguém vem e age com ela com desrespeito, sendo abusiva, essa pessoa não vai aceitar, ela nem vai dar mais brecha para essa pessoa entrar. Mas a pessoa codependente, a dependente emocional, assim como o narcisista, o codependente também não tem, ele não tem como eu posso dizer, ele nunca foi quem ele é de verdade na essência, ele se anulou para ser, e isso não é por mal, tá, gente, isso é inconsciente, como eu digo, é lá na infância, é uma criança, é uma maneira de sobreviver. Então, essa criança, ela deixa de ser quem ela é para ser o que o abusador quer que ela seja, para ela sobreviver àquele abuso. Olha só como é profundo isso. Eu demorei muito tempo para entender isso, mas o dia que eu entendi, me libertou grandemente. E isso mexe numa estrutura na vida dessa criança, que quando vira um adulto, ela não tem mais ela não consegue ter relacionamentos saudáveis com o marido, vai viver com problema, vai viver insegura, porque muitas coisas também é importante falar que existe de parecido com o narcisista, o abusador, e a codependente. Porque o codependente, ele também não consegue ficar sozinho, porque ele precisa da emoção do outro, para ele estar bem com ele mesmo. Por isso que ele fica tentando mudar o outro. Porque se o outro não está bem, ele também não está bem. E ele entra na energia daquela pessoa e ele sofre 2 vezes mais. Então ele fica tentando mudar o outro para ele, na verdade, ficar bem com ele mesmo. E o amor também não é verdadeiro. Essa pessoa tem empatia, ela é capaz de amar diferente dos narcisistas, né, dos manipuladores, dos abusadores, mas ela também não ama. Ela, como é que eu posso dizer? Ela também não sabe quem ela é. Ela deixou de ser quem ela é na essência. Então, ela crê que dando, ela vai receber. Então, no caso dos abusos, ela tá num relacionamento abusivo e ela começa a dar. E ela não recebe. E para ela tá tudo bem. Ela recebe um pouquinho, a migalhinha já é o suficiente, porque a carência é imensa. Essa pessoa passou por tanta rejeição na vida que qualquer migalhinha já traz uma alegria assim, e a pessoa aceita e vai, e por isso é tão fácil abusar dessas pessoas. E eu deixo aqui essa mensagem, não sei o que mais eu poderia falar sobre isso, eu creio que eu consegui. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa, se quiser ver as perguntas, porque já passamos aqui do horário, né? Sim. Então, é bem interessante isso que você falou, porque realmente a dependência vem dos dois, né? Tanto do abusador, né? Só que ele é carente, mas é uma carência que é um buraco sem fundo, como posso dizer, porque assim, nada preenche ele, porque a vítima vai se doando, ela vai se desgastando ali, parece que nunca é o suficiente, porque nada do que a vítima faz é o suficiente para eles. Então, é uma carência que nunca é saciada, né? Então, isso é bem interessante. E a vítima é a dependente porque ela tem essa carência, né? Ela quer ser amada e quer dar, e recebe, como você me falou, umas migalhinhas de afeto, sabe? E para ela já está muito bom, porque é melhor que nada, né? Ela foi condicionada, né? Ela foi condicionada, quando ela era criança, a dar para receber um pouquinho de aprovação, de aceitação. Então ela passa a vida inteira depois se dando para todo mundo para poder ter se sentir aceita. Na verdade, não é assim que funciona, né? E aí os abusadores tiram proveito disso. Por isso que eu digo que é um prato cheio. Mas graças a Deus, com o tratamento, terapias e essa conscientização, as pessoas podem. Eu demorei 42 anos da minha vida para entender. Eu sempre achei o que tinha de errado comigo, o que era eu buscando ajuda até o dia que eu descobri. Não é fácil, mas é libertador. E a conscientização é o mais importante. A verdade, ela nos liberta. Verdade, com certeza. Conhecimento é muito fundamental para tudo isso. Com certeza, Cris. Isso aí, sem dúvida. Mas já estamos finalizando, pessoal. Já vamos responder as perguntas aqui do chat. Vamos só
dar continuidade, nós temos algumas indicações de livros. Cura Emocional Pós-Abuso, da Gabi Thomas. A Gabi Thomas é uma querida. Eu já li, está aprovado. Está aprovado, né? Ela, inclusive, fez o lançamento do e-book dela no Congresso Abuso Narcisista. Ela teve uma conversa super bacana comigo, falando sobre como reconhecer uma relação abusiva, então é bem bacana, recomendo. E outro livro que é bem recomendado é Mulheres que Amam Demais, da Robin Howard. Assédio Disfarçado de Amor, da Ana Carvalho, que ela sorteou esse livro, que também é lançamento, ela sorteou no Congresso Abuso Narcisista. A Anaíde Amico tem um livro chamado O Amor Não Dói. E a Valéria Vilhena, que nós citamos aqui, que ela fez aquela pesquisa sobre violência doméstica, né, as mulheres que sofrem violência doméstica, ela também tem um livro chamado Uma Igreja Sem Voz. É bem interessante. E o Amor Zero, do Dr. Iñaki Pino, essa capa aí está em espanhol, mas tem em português também. É um livro assim, que é chocante, mas é necessário, são coisas necessárias que a gente precisa ouvir, né? Aliás, ler, né? Conhecer, porque como a Cris falou, conhecimento liberta. Então, não importa quanto tempo você viveu a sua relação abusiva, se ainda está numa relação abusiva, ou se está solteira e está buscando conhecimento para não entrar numa relação, porque assim, não entrar vai ser difícil, porque a gente só conhece a pessoa com o passar do tempo. Então, pode ser que na fase do love bombing, né, como nós falamos, o abusador sempre vai ser aquele gentleman, mas depois ele vai se revelar, mas você já vai ficar atento aos sinais, então vai conseguir se libertar mais cedo, vai evitar muito sofrimento, né? Sim. E aqui são 4 TEDs que também recomendamos. Uma da Maria da Penha, né, que inclusive a Lei de Maria da Penha fez 15 anos recentemente, esse mês mesmo, fez 15 anos da Lei Maria da Penha. Então tem o TED dela, tem o TED da Jéssica Arones, que é muito bom mesmo, recomendo. E tem o TED da Juliana Walloway, ela fala sobre violência doméstica, também fala por que elas não vão embora, ou seja, dependência emocional também envolvida. E da Dora Figueiredo, que ela é uma digital influencer, que ela também sofreu com a violência doméstica. Então ela tem um TED bem bacana também, que ela também fala sobre o ciclo de abuso, e tá bem interessante o TED dela. E para buscar ajuda, como vocês podem buscar ajuda? Se está ocorrendo o ato da agressão física, o número é 190, que é da polícia. Ou seja, se você está presenciando uma agressão, você pode ligar para o 190, que é o canal de urgência. E para denúncias, para fazer denúncias, é o 180, que é o canal de defesa da mulher. E se você precisar de ajuda psicológica, de terapia, ajudar elas, estamos aqui para te ajudar através de terapia, através de mentoria, curso, enfim. Então, a gente também está aí ajudando. E outra forma também é buscar conhecimento, busque conhecimento. E tem um site que é bem bacana, que é o Não Se Cale, da SPPM, que eu e Cris fizemos a capacitação mês passado em prol do Agosto Lilás, que nós somos capacitadores, capacitados por eles para o Agosto Lilás. E eles têm um site bem interessante chamado Não Se Cale, vai estar aqui também na descrição desse vídeo. E vocês podem ver lá que tem bastante informação bacana. E, inclusive, as crenças religiosas também tem lá. Tem uma parte que fala só sobre crenças religiosas, que eles também falam sobre isso. E é isso, pessoal. Então, 1h30. E agora nós vamos para as perguntas, né? Vou até tirar aqui... Vamos lá. Vou tirar aqui. Coloque aí na tela, para nós ver. Vamos lá, agora sim. A Lilian falou triste esses dados. Realmente é muito triste e alarmante, né? Os dados de aumento da violência doméstica durante a pandemia. Por isso que também houveram muitos divórcios, né? Porque a violência aumentou, então o divórcio, consequentemente, aumenta também, né?
não é um divórcio, creio eu, que não são divórcios do nada, e sim de pessoas que sofreram violência doméstica, né? Priscila, oi, realidades vividas, realmente. Bia Pérez, essa é clássica. Ela tem uma pergunta, Bia. Uma estratégia de manipulação pode ser combinado com outras numa mesma situação? Eu acredito que sim, com certeza. Né? Pode rolar, com certeza, porque assim, eles são mestres em estratégias, né? Abusadores são persuasivos, manipuladores, então a manipulação envolve muita coisa, né? A inversão de culpa, como eu falei, inversão de culpa, o baiting, né? Ele pode usar o baiting, porque eles usam muito esse baiting de provocar reações nas vítimas e vai inverter culpa, ele pode usar, com certeza. E o que você acha aí, Cris? Sim, se eles estão ali mentindo, por exemplo, estão inventando uma história para você, ao mesmo tempo, você está se questionando ali, você está confusa, né? Gaslighting você. Então, ele usa as estratégias, assim, combinando outras numa mesma situação. Sim, com certeza. Sim. E Elaine Brito, Samara, estou adorando suas explicações. Obrigada, que bom que eu podia ser um canal aí de despertar aí para você. Ai, Priscila, muito bom. Mariana Mello tem uma pergunta aqui. Muito importante estar atenta e conhecer as crenças. Sim, com certeza, é muito importante, né? Porque, como nós falamos, conhecimento liberta. Então, assim, se vocês conhecem alguém que possa estar passando por isso, vocês encaminhem essa live, porque a pessoa pode se identificar, né? Porque o nosso objetivo é esse, de despertar, levar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, né? Brenda, verdade, Brenda. Natália Costa, são crenças bem clássicas mesmo, sim, aquelas crenças que nós desmistificamos são bem clássicas. Natália, obrigada por trazer esse tema tão necessário. Nada, estamos aqui para despertar. A Lilian, Lilian, vamos lá, pergunta da Lilian. Por isso as pessoas acabam se afastando dos amigos, porque para que eles não vejam essas coisas, eles gostam muito de isolar a vítima, né? E acabam afastando mesmo dos amigos, né? Então, essa é bem clássica. Dos amigos, familiares, né? E eu não lembro qual foi o contexto que eu estava falando que ela falou isso, mas realmente sim, porque eles sempre vão agir de uma forma em sociedade e outra forma com a vítima. Exatamente para a vítima ser descredibilizada pela sociedade, né? Pelos amigos, familiares, porque só ela vai ver a verdadeira face do abusador. Então, é bem isso. Eu creio que ela falou isso naquele momento que você estava falando sobre as crenças, que você fala sobre a pessoa pensar que... eu não lembro agora exatamente, mas você falou alguma coisa ali nas crenças internas. Então, as pessoas acabam se afastando dos amigos porque que ninguém vai acreditar nela, né? Sim. E por que eu creio, né? Porque para que não veja essas coisas, porque uma pessoa que está fora do abuso, ela vai ver rapidinho que aquilo é um abuso. Então, eles sabem que é um suporte, por isso que eles isolam as pessoas, para que a pessoa fique totalmente debaixo do controle deles e que ela não saiba que aquilo é abuso, porque ele está abusando essa pessoa, mas ele não está abusando as outras. Então, essas outras, muitas têm consciência, né? Rapidinho. E não adianta também, porque às vezes, né, a pessoa está tão nesse love bomb, tão apaixonada, que você até tenta alertar e falar, e a pessoa dá desculpas para o abusador. Isso acontece muito. Mesmo quando a vítima já está até apanhando. Ela tem medos, mas ela também evita de falar para as pessoas por vergonha e vários outros motivos. É muito triste, gente. Por isso essa conscientização é tão importante. A pessoa às vezes está no abuso, ela nem sabe que aquilo é realmente um abuso. Triste demais. É a triste realidade. Sim, com certeza, sem dúvida. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Que live maravilhosa, a Bianca Pérez está falando. Obrigada, que bom que a gente pôde falar bastante de um assunto tão importante e está conscientizando as pessoas, né? Isso aí para a gente não tem preço, né? Para a gente é muito bom estar aqui também.
E Mariana Mello prendendo muito. Bom, gente, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Acho que ninguém quer mais fazer pergunta. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. E é isso, pessoal. Então ficamos por aqui. Eu sei que foi longo, mas foi necessário, né? Porque realmente são muitos assuntos, mas que precisam ser falados, tá bom? Mas eu deixo aqui meu convite para amanhã vocês estarem aqui no terceiro dia do Congresso Liberta Ela, que vai ser falado sobre a violência patrimonial, moral e stalker. Vai ser com a Cláudia Neves, que ela é advogada e pós-graduada em Direito das Mulheres, e a Priscila Caldas, que é a CEO do Grupo Ela e ex-vítima de relacionamento abusivo. Esse, não percam, né, amanhã, né, nos próximos dias, porque está muito bacana. Aí a nossa programação, o conteúdo está bem bacana, então não percam aí os próximos dias. E é isso. Obrigada, Cris, por estar aqui conosco. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. E é isso. Eu que agradeço a você e a todos por essa oportunidade e por fazer parte dessa conscientização. Isso é muito importante, que mais e mais pessoas possam ser libertas dessa escravidão e que elas possam seguir a vida delas, né? Que Deus criou elas para seguir, propósito de vida, né? E eu sempre digo que todos nós que passamos por abuso, no fim, além da gente se tornar uma pessoa melhor, a gente acaba descobrindo a nossa missão, nosso propósito de vida. E a gente acaba se conhecendo, porque no autoconhecimento, a gente, na verdade, a gente se desfaz o que foi feito, o que foi projetado na gente que não é nosso, e a gente se descobre realmente quem a gente é na nossa essência. E eu sempre digo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então, eles tentam vir para nos destruir, tentam fazer tudo isso que eles fazem, maltratando. Muitas mulheres, infelizmente, já não estão mais entre nós. Mas o mal existe e não tem jeito. Mas essa conscientização vai, eu creio, evitar que outras mulheres venham a passar pelo mesmo. E isso é o mais importante. Com certeza. Obrigada pela atenção, viu? Que Deus abençoe a todos e que, novamente, que chegue às pessoas que realmente precisam dessa libertação e que elas tenham forças para sair disso, porque Deus é maior. Amém. Com certeza. Creio que todo esse conteúdo que nós trazemos aqui vai libertar muitas pessoas, porque esse é o nosso objetivo, né? Libertar as mulheres através do conhecimento, né? Do empoderamento. E é isso. Gratidão, pessoal, por estar conosco até essa hora. Gratidão aí por estarem presentes. É isso aí, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vai estar precisando, que vai precisar desse conteúdo, dessas informações, porque uma informação pode salvar uma vida. Então, vocês podem não fazer ideia do quão necessário, fundamental é compartilhar um conhecimento. Então, se vocês identificarem alguém que possa estar no abuso, vocês enviem essa live para ela e falem também sobre esse congresso, que está bem interessante o conteúdo, a programação. Então, compartilhe, porque realmente são informações muito importantes e necessárias que as pessoas precisam conhecer, né? Fundamental. E é isso, pessoal. Então, boa noite e até amanhã. Continue conosco aqui no Congresso Liberta Ela. Beijo, pessoal. Então, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, 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 pessoal. Boa noite.